Furto de alimentos no valor de R$ 56. Cabe a aplicação do princípio da insignificância? Sou a Fernanda Gonçalves, advogada e professora, e é justamente sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. A resposta é afirmativa. O STJ aplicou o princípio da insignificância ao autor de um furto de alimentos que somava a quantia de R$ 56. O réu furtou os seguintes alimentos: 6 abacaxis, 8 tomates, 4 pimentões verdes, 2 mangas, 12 maracujás, 8 bananas, 2 pacotes de quiabo e pacotes de pimenta. Tudo isso somando a monta de R$ 56. Em primeiro grau de jurisdição, o réu foi condenado a pena de 1 ano de reclusão e 10 dias multa pela prática do crime de furto. Naquela oportunidade, o magistrado concedeu ao réu o direito de apelar em liberdade e substituiu a pena privativa de liberdade pela obrigação de prestação de serviços à comunidade. O réu apelou, o TJ de São Paulo deu parcial provimento ao recurso e o condenou somente à pena de multa. A defesa ficou inconformada e impetrou um habeas corpus perante o STJ, sustentando a absolvição do paciente com a possibilidade da aplicação do princípio da insignificância. Vamos entender um pouco mais acerca do princípio da insignificância ou princípio de bagatela. Esses dois nomes que podem aparecer na prova de vocês. Desde logo, eu já informo que a aplicação desse princípio, ele requer a observância de alguns requisitos. E eles não são, esse requisito ele não pode ser aplicado indiscriminadamente. Em alguns casos, inclusive, é vedada a sua aplicação, tais como na justiça militar e nos crimes contra a administração pública. Inclusive, o STJ tem a súmula 599 nesse sentido, que estabelece o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Os requisitos que devem estar presentes para a aplicação do princípio da insignificância são 4. Primeiro, a mínima ofensividade da conduta do agente. Segundo, nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. E 4, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Lembrando que esses 4 requisitos, eles são cumulativos. E qual que é a consequência do reconhecimento do princípio da insignificância? Porque apesar do réu ter sido condenado a uma pena baixa, a defesa impetrou um habeas corpus para que o STJ reconhecesse a aplicação desse princípio. Em outras palavras, uma vez aplicado o princípio da insignificância, como fica a situação do acusado, do réu ou do condenado? A sua aplicação, ela traz como consequência o afastamento da tipicidade material, uma vez que as condutas que não forem lesivas aos bens juridicamente protegidos são tidas como atípicas. Em outras palavras, não há crime. Se o fato é atípico, o agente não praticou crime algum. Por isso que a aplicação do princípio da insignificância, ela é tão controvertida, ela é tão mitigada em vários casos. Por isso que a sua aplicação requer justamente a observância daqueles 4 requisitos cumulativos que eu mencionei agora há pouco. Mas voltando ao caso analisado pelo STJ, o ministro relator do HC 641122 de São Paulo, o ministro Sebastião Reis Júnior, esse julgamento ele foi proferido no dia 23 de abril de 2021, ele aplicou o princípio da insignificância a esse autor do crime de furto, que somava o valor de R$ 56, e mencionando, inclusive, que esse valor era abaixo de 10% do salário mínimo vigente na época do cometimento do crime. Por isso, ele entendeu que estava previsto a insignificância. Com esse fundamento, o réu ele foi absolvido com base no artigo 3863 do Código de Processo Penal, que estabelece o réu absolverá. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça
inciso 3º, não constituir o fato infração penal. O reconhecimento do princípio da insignificância retira a tipicidade da conduta. O fato ele é atípico, ou seja, não há crime. Ainda de acordo com o ministro, abre aspas, encontra-se sedimentado no meio jurídico a teoria que defende a mínima intervenção ou a fragmentariedade do direito penal, de onde reponta a necessidade de adequação razoável entre a conduta e a ofensa ao bem jurídico tutelado, de modo que o direito penal só intervenha quando a lesão ao bem jurídico seja muito relevante, bem como quando inexista a possibilidade de reparação pelos outros ramos do direito. E prosseguiu o ministro. Desse modo, deve-se observar o grau de lesividade da conduta tida como ilícita, aferindo se a conduta praticada pelo agente lesou de forma relevante o bem jurídico penalmente protegido, de tal sorte a merecer a aplicação da medida da última ratio. O habeas corpus foi concedido, inclusive o ministro relator, ele seguiu o entendimento do Ministério Público e o paciente foi absolvido. Essa é uma decisão muito interessante, bastante didática acerca da aplicação do princípio da insignificância, que merece uma leitura atenta.